A primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Há um tempo atrás eu estava meditando em algumas coisas, e é interessante que essa época de inverno, como a gente dá valor a algumas pequenas coisas ao nosso olhar, mas que sempre podem trazer grandes mudanças ao nosso coração. Hoje nós vamos andar um pouco nisso. Sermão de inverno. 1 de Pedro, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé e salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aquele que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente,
Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar? Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. E, ó Deus, te louvamos porque a Tua graça, ó Deus, se estende até nós. Louvamos, ó Deus, porque o Teu servo, no passado, ó Deus, inspirado por Ti, registrou essas palavras. E através dos tempos, ó Deus, ela percorre a Tua igreja, edifica a Tua igreja e traz consolo, paz, traz, ó Deus, realmente calor ao nosso coração. Pai, que nessa noite seja assim mais uma vez, que o Senhor nos renove para a Tua graça. Deus, que o Senhor nos renove para a Tua vontade. Que o Senhor nos renove, ó Deus, para a obediência àquilo que o Senhor tem para nós. E que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. O nome santo de Jesus em quem nós oramos. Amém, Deus. Meus irmãos, nesses dias frios, a gente tem uma certa tendência a se fechar um pouco mais. Não sei se você compartilha desse sentimento, mas confesso para os irmãos que eu já gostei bem mais do inverno. Houve um tempo em que eu gostava muito do frio, porque era o momento da gente fazer algumas atividades que parecia que cansava menos que no verão. Então a gente ia às vezes para um chalé, ia para acampamento, ia subir montanha e descer montanha, ia para mais perto de Deus com as aventuras por aí. Mas ultimamente, quando chega essa época de frio, minha vontade é ficar dentro de casa e debaixo de uma boa coberta. Se der para ler um livro, ótimo. Se der para ver um bom filme, melhor ainda. Se puder tomar um chocolate bem quente, um cafezinho, aquele especial, né, comendo aquele pãozinho com manteiga que vai derretendo à medida que você põe o café na boca, isso para mim resolve. Tempo frio, um tempo de aconchego. Eu não sei se você observa, olhando aqui os irmãos, eu posso errar, mas eu acho que não tem ninguém sem blusa aí. A gente quer ser aconchegado nesses momentos. Uma sopa quente. Eu não sei se você teve na sua adolescência, juventude ou na infância aquele tempo de ficar perto de fogueira com amigos, conversando. Às vezes assa uma batata, uma bobagem qualquer, para sentir aquele calor e poder jogar uma conversa fora. Irmãos, em noites frias, a gente também fica mais fechado, mais ensimesmado. As noites são mais longas e a gente tem aquela tendência a pensar um pouco mais nas coisas. Nesses momentos é que surgem muitas vezes algumas coisas no nosso coração. E é interessante que não é só o frio de clima, mas quando a gente, usando uma metáfora, entra em alguns invernos na nossa vida, a gente tem a tendência também a buscar alguma coisa que traga consolo, traga um calor, traga um aconchego para a nossa vida também. Quando a gente vê, e não é difícil a gente observar isso, notícias tão desanimadoras quando a gente tem visto. Você liga a televisão e parece que foi o mesmo noticiário de ontem, ou mesmo da semana passada. É crise, é dificuldade, é juro. Às vezes a gente olha, e até no futebol tem crise, né? Quem viu o jogo ontem, que troço terrível. A frieza, às vezes, dentro da igreja. A gente entra e sai, não conhece ninguém, ninguém conhece a gente. E a gente acha que isso é só com a gente, mas vai em outros lugares e não é muito distante.
Interessante, irmãos, que a nossa confiança nesses momentos bem gelados, a confiança vai lá embaixo. E às vezes a gente para e fica se perguntando: Deus, que negócio é esse? Para onde que a gente está indo, já que o Senhor nos fala tantas coisas distintas na Tua palavra? E nessa noite, irmãos, aproveitando que a gente está em momentos assim de frio, passando por um tempo meio cabuloso no nosso país também, gostaria de manter uma pergunta para nós pensarmos à luz desse texto de Pedro. Como que a gente vai aquecer? Como vai se manter aquecida a nossa alma nesses dias de inverno? Inverno não só o clima, mas também inverno que pode vir quando vem um tempo de doença dentro da casa, quando vem um tempo de dificuldade financeira. Inverno quando o relacionamento entre esposo e esposa não está tão satisfatório, às vezes a conversa é meio truncada, às vezes com os filhos a coisa não está indo tão a contento. E é interessante que se você começar a buscar nessa carta de Pedro, você vai encontrar muitas respostas que vão satisfazer essa pergunta. Pedro, quando escreve essa carta, ele escreve para um grande grupo da igreja de Cristo que passava não por um momento de inverno que durava, segundo o nosso tempo aqui, né, do nosso calendário, julho a setembro. Mas Pedro escreve para um grupo que viveria um inverno que começava na década de 60 da era cristã e foi sendo alongado por muitas e muitas décadas. O texto que o apóstolo começa a identificar para nós, irmãos, ele diz: olha, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Dispersão é a palavra que os escritores bíblicos usam para aquele grupo que foi realmente disperso na base da perseguição, da violência. Fugindo do martírio do Império Romano, fugindo, irmãos, da violência das próprias pessoas que ouviam o Evangelho e repudiavam o Evangelho. E Pedro escreve aqui para muitos crentes que estavam numa região onde hoje é a Turquia. Eram também províncias romanas, Ponto, Galácia, a Capadócia, que você ainda ouve falar nos nossos dias, a Ásia, que é a chamada Ásia Menor, também dentro daquela região. E aí Pedro começa a dizer: olha, eu escrevo a vocês que são eleitos, marcados, diferenciados, estão nessas regiões, mas vocês foram eleitos desde sempre, desde a sabedoria eterna de Deus Pai. Eleitos para serem santos, eleitos para viverem nesse mundo, ultrapassarem essas situações de dificuldade e experimentarem cada vez mais uma esperança viva que vai nutrir não só a fé, mas a vida de vocês a cada dia. Irmãos, Pedro escreve para crentes que, se você se lembrar um pouco das suas aulas de história, devem ter visto talvez seus parentes sendo queimados em fogueiras, em praças de espetáculos romanos. Pedro escreve para pessoas que fugiram, como talvez esse casal que nós vamos receber estejam fugindo hoje de uma violência gratuita por conta da sua fé. Pedro escreve para homens e mulheres que deixaram para trás uma história, uma vida, e foram para lugares distantes, aonde ali, sem cidadania, sem nenhum apoio, sem conhecerem outras pessoas, eles vão ter que manter a sua vida. Pedro escreve para cada um deles, e como a palavra do Senhor, ela é universal e tem a característica de falar para todos nós, Pedro escreve para você hoje que talvez esteja experimentando um inverno meio frio demais na sua história. A igreja do Senhor, irmãos, é marcada por isso. E eu acho lindo porque quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê muitas situações paralelas. Pedro e Paulo. Aquilo que acontece com Pedro, acontece com Paulo lá na frente. Aquilo que acontece com Paulo, acontece com Pedro.
E os escritos de Pedro e Paulo também são muito paralelos, e a gente encontra, como é toda palavra, muitas coisas de um, e a gente vai ver o paralelismo daquilo no escrito de outro. Irmãos, diante das situações que nós estamos caminhando, como manter aquecida a nossa alma? Como manter o nosso foco, o nosso olhar naquilo que Deus deseja para as nossas vidas em dias em que a gente experimenta, às vezes, aquele sopro gelado, que a vontade nossa é de não conversar com muita gente, a vontade nossa é de não estar no meio de muitas atividades. Às vezes a gente olha para situações como essa que foi colocada aqui pelo pastor Eloy. Como é que eu vou participar disso, já que eu mesmo estou carente de tantas coisas? Diante desses invernos, irmãos, eu quero apresentar, olhando para esse primeiro capítulo de Pedro, algumas respostas para essa pergunta. Como eu mantenho a minha alma aquecida nesses invernos da vida? A primeira questão que eu aprendo nesse texto, irmãos, vai estar registrada dos versículos 3 até o versículo 12, numa grande fileira de frases que o apóstolo usa. Mas a resposta, concentrando isso numa expressão, seria: como aquecer a minha vida em momentos de inverno? Exultando na esperança que eu carrego comigo. O versículo de número 6 diz assim: nisso exultais. Nisso o quê? Irmãos, veja que o apóstolo começa o versículo 3 louvando a Deus. Ele declara: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois ele vai dizer que o Senhor nosso Deus, de acordo com a sua misericórdia, irmãos, nos regenerou, nos fez nascer de novo, nos tirou da morte, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, nos tirou da morte para uma nova vida nele. E é interessante, ainda no versículo 3, ele diz que ele nos regenerou para uma viva esperança. Não uma esperança, irmãos, daquele tipo assim: um dia Jesus vai voltar. Talvez alguma coisa filosófica, talvez alguma coisa que a gente acha que está tão distante que o negócio é viver essa vida e esquecer disso. Você é cristão? Sim, eu sou cristão, mas a gente tem que viver a vida de cada dia. Ou seja, eu sou cristão naquilo que está no meu pensamento distante, mas na minha prática isso não reflete em nada. A teologia dá um outro nome para isso, que é o cristão secularizado, ou o cristão nominal. Aquele que assina como cristão, mas na vida real não expressa isso. Mas o apóstolo está dizendo exatamente o seguinte: olha, a sua fé vai dominar as tuas ações, ou seja, tudo aquilo que você vai vivenciar vai ter que refletir em que você crê, a esperança que você carrega no teu coração. E quando ele diz nisso exultais, irmãos, nós precisamos entender que quanto mais nós absorvemos e entendemos o que é a salvação em Cristo, tanto mais nós nos alegramos e exultamos, porque a gente vê que isso não é um conto de fadas, mas é a realidade nossa de cada dia. Quantas pessoas, irmãos, olhando para as redes sociais, estão pintando um arco-íris em cima dos seus retratos em alguns programas de rede para dizer que querem passar uma mensagem de amor às vezes. Mas é interessante que quando a gente olha no final mesmo, como está a vida da pessoa, você vê que tudo que essa pessoa quer é ser de alguma forma atraente, é ser de alguma forma tocado por alguém, é experimentar alguma coisa que não vem de coisa humana, mas só pode vir da presença de Deus. Irmãos, nisso exultais. Veja que o apóstolo não está excluindo, no versículo 6, na parte V do versículo, ele não está excluindo dificuldade, muito pelo contrário, ele está afirmando que nós vamos passar por lutas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. É uma realidade, irmãos. Nesses nossos dias, nós não podemos nos furtar a saber e ter em nós, irmãos, que a dificuldade está inerente à fé cristã. Mas mesmo com a dificuldade,
quando nós carregamos a esperança da volta, da vinda de Jesus, quando nós carregamos em nós, irmãos, a identidade, a realidade de alguém que entregou a sua vida ao Senhor, nós carregamos sempre a santa expectativa, irmãos, de que o Senhor vem, e vem mesmo a cada dia nos sustentar. Essa é a esperança de um crente. As coisas estão difíceis? Estão sim. Passamos por lutas? Passamos sim. Muitas vezes nós passamos de joelhos, sim, e às vezes arrastados. Mas o Senhor nos renova, o Senhor nos levanta, o Senhor nos limpa do pó, o Senhor nos lava as feridas e o Senhor nos reveste com o seu Santo Espírito. Deus nunca nos deixa sós. Quando o salmista diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Ele não está escrevendo apenas um poema, meu irmão. Ele não está escrevendo alguma coisa que muitos têm dito por aí, é uma expressão, uma metáfora. Ele estava escrevendo a realidade dele. Aquele era Davi, um homem que venceu um gigante, um homem que venceu batalhas, um homem que experimentou tombos na sua vida, um homem que conheceu o pecado de perto, mas um homem que foi restaurado por Deus. Quem de nós é diferente de Davi? Irmãos, o apóstolo Pedro, nesse texto, ele vai nos mostrando que a finalidade das provações que nós passamos, está aí a partir do versículo 6 em diante, elas servem para nos depurar, para nos purificar. Me lembro que meu pai tinha algumas máquinas há muito tempo atrás, eu era garoto, uma delas era uma forjazinha. E ali a gente rodava uma manivela, havia uma coisa química com carbureto, colocava-se uma peça de metal naquilo, e à medida que a gente rodava aquilo, e eu amava aquilo porque era uma brincadeira de garoto mesmo, a gente via aquele ferro ficar incandescente, vermelho, aceso. Mas aquilo só acontecia quando o fogo queimava aquele metal. Quando tirava aquilo, colocava na água, subia aquela fumaça, ele voltava para aquela cor cinza. O fogo, irmãos, ele queima, ele traz às vezes um machucado, mas ele nos purifica. As lutas que nós enfrentamos, irmãos, elas não são apenas para trazer para nós alguma coisa que a gente vai dizer, não, agora eu estou melhor. Muito pelo contrário, as lutas nos fazem ficar mais resistentes, mais calejados, mais firmes diante das situações que vão se aumentando. E é interessante, irmãos, que quando a gente está passando por isso, aonde deve estar o nosso olhar? O salmista diz, eu elevo os meus olhos. Será que a salvação está na montanha? E ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que está acima dos montes. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, muito acima dos montes. Irmãos, nós precisamos entender o que Pedro nos diz, que quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, momentos mais sombrios, quando as noites são mais longas que os dias, nós precisamos olhar para frente e entender que o verão vem. Todas as coisas vão passar, e ele diz isso nesse texto. Seca-se a erva, a flor cai, as coisas passam. A glória da salvação, irmãos, foi anunciada pelos profetas, como ele diz nos versículos de 10 a 12. Ele vai mostrando, irmãos, que aqueles profetas que passaram por coisas muito difíceis em todas as suas histórias. A lista de Hebreus mostra que alguns dos profetas experimentaram as dores mais terríveis, coisas que a gente não consegue nem mesmo imaginar no nosso momento presente. Mas ainda assim eles olhavam para aquele que viria, o Salvador, o ungido do Senhor, e eles anunciavam, vem a glória do Senhor. Irmãos, nós somos privilegiados porque aqueles homens do passado, eles anunciaram aquilo sem ver. Mas nós temos a realidade, a historicidade da vinda de Cristo para nos apoiar e dizer, é verdade, o Senhor Jesus veio, Ele morreu e venceu a morte por mim.
Ele ressuscitou. Mas isso é algo, irmãos, que muitos querem anular nesses nossos dias. Muitos querem dizer, olha, isso é história, da carochinha. Ou como a gente se lembra de um tempo atrás, não é história com H, é com E. Mas, irmãos, o que nós devemos ter no nosso coração para aquecer a nossa alma, aquecer de fato a nossa mente, é que a realidade do Evangelho, irmãos, ela traz sobre nós uma esperança que o mundo não conhece. Se agarre nessa esperança a cada dia. Se agarre na fé que uma vez foi te dada pelo Espírito Santo de Deus. E é interessante você pensar que quando você está com aquele momento mais frio, você bebe de repente um pequeno copo, uma sopa quente naquela hora de frio. E aquilo começa a descer e te aquecer e vem aquela sensação de prazer. Dessa mesma forma, meu irmão, você deve se lembrar que você está nesse mundo e as coisas estão difíceis. Mas você tem um depósito que está na mão do Senhor. Como o apóstolo Paulo declarava, eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós vivemos num tempo, irmãos, que os cristãos não olham para a salvação para frente. Muitos estão hoje se perguntando, onde está Deus? Onde está Deus que não queima esse povo, que amaldiçoa o seu nome, que blasfema? Onde está Deus que não vê que eu estou desempregado e estou precisando? O que nós respondemos? O que aquece o nosso coração nessa hora? Mas o texto, irmãos, ele prossegue. E o apóstolo Pedro traz mais uma questão para nós. Olhe para mim, no versículo de número 13 em diante. Como aquecer, como manter aquecida a nossa alma nesses invernos da vida? E a resposta, meu irmão, é se revestindo da verdadeira proteção. O texto diz assim, por isso, cingindo o vosso entendimento. Essa expressão, cingir, ela tem a ver com você colocar quase que uma cinta sobre uma vestimenta, mas não simplesmente colocar uma cinta de uma forma despreocupada ou sem maiores intenções. A questão é que quando alguém ia fazer algum tipo de marcha, quando alguém ia fazer algum tipo de jornada, ou caminhando por situações mais inóspitas, a pessoa deveria estar com uma vestimenta própria para aquilo ali. E aí não só está bem vestido, pronto para aquela situação, mas amarrando as suas roupas para que não tivesse dificuldade na sua caminhada. Trazendo para nós, irmãos, o que o apóstolo está nos ensinando nesse texto, é que eu preciso a cada dia estar com a vestimenta apropriada para a situação que eu vou enfrentar. Cingindo, e ele usa depois uma expressão aqui, que não é o corpo, mas a mente, o entendimento. Irmãos, veja que no inverno, se você toma alguma coisa gelada, faz algum efeito? Nem sempre, né? E eu respeito aqui quem gosta de tomar sorvete, suco, gelado, não é essa a preocupação. Mas a questão, se você quer alguma coisa que te aqueça, você vai tomar o quê? Algo quente. E se você está desnudo, você vai passar frio. Mas quando você está preocupado em se agasalhar, em obter alguma coisa que vai te fazer bem para enfrentar aquela situação, você vai buscar o quê? Um bom casaco. Uma boa bota, uma meia, talvez aquelas grossas, assim, 2 dedos de grossura. Mas eu quero te trazer, irmãos, um raciocínio que é um tanto quanto bobo, mas que pode nos ajudar. Você já viu alguém que está morrendo de frio? Aí a pessoa está com touca, está com casaco, mas está de bermuda e chinelo? Faz sentido, irmãos? Do mesmo jeito, a pessoa continua sentindo frio.
E aí está com um daqueles coturnos, quase do exército, de lona, pesado, um meião, calça, ajustado, não sei o quê, sem camisa. Assim também, irmãos, é muito crente que às vezes vem para a igreja, veste uma parte da sua vida no domingo, mas anda desavisadamente na segunda, na terça, na quarta-feira, na quinta, na sexta. No domingo eu estou aqui, canto, louvo ao Senhor, eu visto. Mas na segunda-feira, eu já não tenho o que me veste mais. Na terça-feira, eu ando de maneira solta, inadvertidamente, eu vou me misturando com as coisas desse mundo, eu vou recebendo as informações que vêm do mundo e eu não trago nenhum tipo de cuidado. E agora você pode juntar as duas coisas. Você vê que algumas pessoas são excelentes de música dentro da igreja. Talvez vistam uma parte de si, mas quando pega a Bíblia, está descalço. Outras pessoas, irmãos, são excelentes dentro da Bíblia, conhecem, sabem versículos de cor, mas na hora de trazer aquilo para a sua adoração sincera ao Senhor, estão sem camisa. Às vezes, irmãos, nós estamos dentro de um contexto em que nós dizemos, não, vamos ajudar e queremos e tal, mas na hora de colocar aquilo em prática, vem tantos outros interesses, que aí a gente é obrigado a ver muito crente por aí, andando descalço, andando sem camisa, passando frio, tomando chibatada do vento. Irmãos, o que o apóstolo quer dizer para nós é exatamente isso que vai dos versículos 13 em diante até o versículo de número 21. Veja o que ele vai trazer para nós e eu quero ler com você. Por isso, cingindo, ou seja, ornando, colocando coisas que vão revestir o seu entendimento, aí ele vai continuar fazendo as consequências disso. Seja sóbrio, espera inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Como eu disse para os irmãos, muitas coisas que a gente vê em Pedro, a gente vê em Paulo. E quando Pedro diz assim, não vos amoldeis as paixões antigas, você pode se lembrar, por exemplo, de Paulo dizendo assim, olha, não vos conformeis com este século, não tomais a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, cingindo o vosso pensamento, é o que Pedro diz. Meu irmão, é interessante você pensar que o maior desejo de Satanás e o maior desejo de todo aquele que é servo do nosso adversário nesse nosso tempo é conquistar a tua mente. É que você tenha uma mente cauterizada, uma mente descrente, uma imaginação que não sai daquela porta. A gente se esquece da glória de Jesus, a gente se esquece da grandeza do nosso Deus, da santidade do nosso Deus. Nós caminhamos, irmãos, como qualquer pessoa caminha, com todos os desânimos que as pessoas caminham. Nós olhamos para a televisão, quando vemos alguma coisa triste, nós somos tristemente colocados naquela forma, dizendo, é isso mesmo, não tem jeito, ó vida, que tristeza, quem nos livrará? E o Espírito Santo diz, aonde eu estou nessa história? Sabe, irmãos, nós vivemos uma época em que as pessoas querem ver sinais, querem ver coisas acontecendo, mas o apóstolo está dizendo, olha, ponha um cinto na sua mente. Lembra das coisas que você viu, que você leu, que você aprendeu. Irmãos, qual o tempo que nós gastamos em oração quando a gente vê tanta desgraça sendo anunciada? A gente olha para a vida de Daniel, um homem que tinha o costume de orar. E é interessante que Daniel, quando ele viu a crise anunciada nacionalmente, capítulo 6 de Daniel,
o texto bíblico, irmãos, mostra que Daniel era um presbiteriano. Que o cara gelado na fé. Daniel, pois, quando soube da escritura do rei, ele não foi fazer corrente. Daniel não foi buscar alguém para orar por ele com imposição de mão e de pé. Daniel vai para dentro da casa dele, abre a janela do quarto, se põe de joelho, pior, irmãos, na nossa visão, né? Ele fazia aquilo 3 vezes por dia. Era quase que uma ladainha. Daniel não se assusta com o rei. Daniel não tem medo dos bruxos. Daniel era o líder dos sátrapas, dos magos, dos feiticeiros. Era um crente que dava ordem para aquela turma. Daniel 6:9 se põe diante de Deus e ora. Mas o texto diz assim, como fazia costumeiramente. Irmãos, olha para os nossos dias. Às vezes nós buscamos o Senhor quando a corda está no nosso pescoço. Às vezes nós nos reunimos para orar. Nós vamos para um pequeno grupo da igreja. Nós vamos fazer algumas coisas. Quando a gente sabe que o rei está escrevendo o edital dele que vai trazer problema para nós. Mas o geladão do Daniel orava todo dia, quietinho no quarto. Muita gente só olha para Daniel na hora que o rei vai remover a pedra e vê que Daniel devia estar montado num leão daquele. Brincando de He-Man, de gato guerreiro talvez. Mas pouca gente olha para Daniel antes, quando estava do lado de fora da cova e todo dia buscava o seu Deus. Bote um cinto na sua mente, cingindo o vosso entendimento. O apóstolo Pedro diz para aqueles irmãos, olha, se lembrem que vocês têm a salvação garantida, vivam essa esperança. O apóstolo Paulo escreve aos romanos, quem poderá nos separar do amor de Deus? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Será um anjo? Será um demônio? Será a morte? Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem poderes, nem altura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas não vos conformeis com este século. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E Pedro diz, cingindo o vosso entendimento. Meu irmão, o que rola dentro da sua mente quando você vê as pessoas afirmando coisas sobre Deus que você sabe que são inverdades? Você sabe que são inverdades, mas às vezes você não sabe argumentar com esse livro na sua mão. Interessante, irmãos, que se você chega para um médico, qualquer pessoa aqui entre nós, eu acho que já foi numa consulta médica. E aí você diz, doutor, eu estou sentindo isso, isso, isso. O que você espera que o médico faça por você? Você espera que ele olhe, te dê uma resposta daquilo que você está tendo, não é verdade? Irmãos, nós víamos pessoas falando todos os dias contra o nosso Deus. E nós somos os crentes, os médicos, a igreja, o corpo glorioso de Cristo. A Bíblia te traz cosmovisão? A Bíblia te traz profecia? A Bíblia te traz argumento? Queria ler um texto com você. Vira algumas páginas para trás aí, marca esse texto. Mas 2 Timóteo, no capítulo 3. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo de número 16. Vamos ler juntos? Vamos lá? Toda a Escritura
Eu quero chamar a sua atenção para a primeira palavra do versículo 16. Diz o quê? Toda a Escritura. Não é uma parte. Não é um versículo. Mas de capa a capa, meu irmão, essa palavra traz para nós coisas que são valiosíssimas. Agora eu quero ler para você, acompanha comigo o capítulo 4, versículo 1 em diante. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Paulo aqui, irmãos, chama Timóteo para olhar, olha, Deus vai trazer todas as coisas à tona. E ele diz mais, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insiste, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Coloque um cinto. Revista-se de verdadeira proteção nesses dias frios. Mas o apóstolo Pedro nos traz uma última situação, irmãos. Como aquecer nossa alma nos invernos dessa vida. E a partir do versículo 23 do capítulo 1 de Pedro, a gente vê que o apóstolo nos diz o seguinte: a gente deve desenvolver o amor genuíno nos nossos relacionamentos. E aqui, irmãos, é interessante, porque Pedro não vai falar em poucos versículos sobre o desenvolvimento desse amor, não. Muito pelo contrário, Pedro vai abrir a expressão que está aí no versículo de Números 22. Ele diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, ele diz: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E aqui, irmãos, a casa cai. Porque há duas situações que eu quero trazer para o nosso coração nessa noite, desse momento aqui. A primeira delas é que a gente acha que amor é um sentimento utópico, como a gente vê na mídia e nos escritos desde criança. A gente tem a percepção de que quando falamos em amor, a gente fala naquele amor platônico, ou aquele amor que você diz assim: oh, que coisa linda, subo no monte para escrever um poema. Meu irmão, não é esse amor que a palavra está dizendo. Uma outra concepção errada que a gente tem como evangélicos é que só Deus vai colocar sobre nós um amor. E enquanto a gente não tem a percepção que Deus colocou sobre nós esse sentimento, a gente fica inerte. Eu me lembro que conversando com um jovem há uns anos atrás, ele falando comigo assim: pastor, eu queria tanto ajudar na igreja e tal, e eu estava na congregação nesse dia, e aí eu falando assim: meu irmão, vamos embora, o que tem aqui mais é trabalho. E aí ele mesmo que queria ajudar, diz e fala assim: eu vou esperar Deus me tocar para ver em que eu posso ajudar. Irmãos, eu sou um cara meio esquentado, e eu olhei para a cara dele assim, aí eu contei até uns 35 mil, e falei com ele assim, falei: cara, você vai ficar esperando até Jesus voltar. Ele falou: que é isso, pastor? Eu falei: meu irmão, você não está afim de trabalhar? Você acha que isso vem de quem? Agora, você quer que Deus traga um desenho, vai mostrando um mapa? A gente tem tantas coisas para serem feitas. Mas, pastor, se eu não sentir, não veio de Deus. Irmãos, aquele jovem até hoje ainda está desse jeito. Até hoje. Eu já saí da congregação, entrou um outro pastor, já saiu, entrou outro. Amai-vos. Eu quero trazer para nós, irmãos, que amar, meu irmão, minha irmã, é uma decisão que você toma. Você sabe por que tem que ser uma decisão, irmãos? Que se eu esperar gostar de alguém para fazer alguma coisa por essa pessoa, eu estou dentro d'água. E a pessoa também. E eu não sei se você tem essa perspectiva, mas você sabe muito bem disso. Se a gente for olhar simpatia ou empatia, ou alguma questão desse tipo, meus irmãos, a gente vai cuidar de uma pessoa, duas na igreja, contando o seu esposo.
Se sair para mais um, você está no lucro. Porque essa é a realidade. O nosso coração, ele é temeroso. Eu vou confiar em fulano. A gente sabe que na nossa índole, a gente às vezes tropeça nessas coisas. Mas quando eu decido, irmãos, não importa o que vai acontecer. É por amor ao Senhor, por aquilo que Ele já fez por mim. E detalhe, irmãos, até o nosso amor a Deus é dessa forma. A palavra diz, nós amamos, ou seja, nós só somos capazes de amar porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, quando eu faço alguma coisa por amor a Deus, eu não estou colocando que o meu sentimento é altruísta. Muito pelo contrário, o meu sentimento nessa hora é de uma resposta ao amor de Jesus demonstrado na cruz por mim. Se for por mim mesmo, se for pela minha vocação, meus irmãos, a gente tem que ser quebrantado pelo Espírito de Deus. E quando o apóstolo diz assim, amai-vos ardentemente, ele está dizendo para nós que não é só uma questão de dar abraço e dizer, meu irmão, eu te amo. É servir o irmão com aquilo que a gente tem de melhor. E aí, quando eu falo para você que esse negócio vai tomando realmente uma forma muito grande, você vai ver que Pedro vai falar dessas coisas em todos os outros capítulos da carta. Ele vai dizer no capítulo 2, de 11 a 17, o meu amor para com as autoridades. Como assim amar minhas autoridades? Vai ler o restante para você ver. Ele vai dizer o cristão e o amor ao trabalho. Como assim amar o meu trabalho, amar o meu patrão? Vai ler para você ver. E, irmãos, depois ele vai falar sobre a família no capítulo 3, o marido, a esposa, como é que se cuidam, como é que vocês se amam, como é que as coisas funcionam. No capítulo 4 ele vai falar o cristão e o amor no meio das lutas, no meio das oposições. No capítulo 5 ele vai falar, você quer ser liderança de igreja? Rogo-vos, pois, presbíteros, eu, presbítero, como vocês. Capítulo 5 da primeira carta de Pedro. Depois ele vai falar para os jovens, de igual maneira, como é que eles devem se portar. Tudo isso começa falando do amor ali atrás. E aí, irmãos, eu entendo que quando eu me disponho a amar as pessoas, e aí vem uma questão que só pode vir do Senhor, por isso que é maravilhoso a gente confiar em Deus. Deus vai aquecendo meu coração. Deus vai trabalhando nos meus sentimentos. Deus não vai deixando que as coisas vão se esfriando e o nosso relacionamento vai se tornando burocrático. Eu tenho que ir na igreja porque se eu não for tocar guitarra hoje ninguém vai. Eu tenho que estar lá em tal lugar porque se eu não pregar ninguém vai. Muito pelo contrário, não, eu quero estar lá porque tem 10 para tocar, mas eu sou o mais fominha e eu quero servir o meu Deus. Não, eu quero estar naquele lugar porque o Senhor me ama e aquilo vai fazendo coisa boa para o meu coração. Eu quero orar por fulano porque eu sei que ele não merece, mas Deus me deu esse privilégio, então eu vou orar por ele porque eu quero servir esse irmão para amar o meu Deus. E assim, irmãos, a gente vai começando a se envolver na sociedade de uma forma que o mundo não consegue entender. Eu faço o meu trabalho pelo melhor, para Deus e para servir um cara que eu nem conheço. Mas que o Senhor vai trazer graça sobre ele e sobre a minha vida. Eu queria terminar essa palavra te convidando a ler o que Pedro conclui lá no capítulo 5, depois que ele fala dessas questões de autoridades, trabalho, família, lutas, ministério, anciãos, jovens. Aí ele vai dizer para nós algumas coisas que eu queria deixar para que a gente pudesse orar encerrando esse momento. Capítulo 5. Depois que ele falou isso tudo, sobre como viver esse amor, ele vai mostrar para a gente, irmãos, que a coisa não é fácil. E aí ele resume tudo que nós precisamos no capítulo 5, versículo 6 em diante. Se você, meu irmão, tem experimentado um grande inverno na sua vida, momentos que você sabe que está frio, você precisa de algo que aqueça de fato esse seu coração. Ele diz assim no versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E olha só o que diz o versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
tudo aquilo que está na sua mente, irmãos, o medo, a desconfiança, talvez aquela questão, pastor, eu já me lancei tantas vezes, me dei mal, já fui tão decepcionado, machucado. Lança sobre Deus essa ansiedade. Já trabalhei tanto na igreja, já fiz tantas coisas, pastor, mas tanta gente me machucou, eu não quero mais nada. Meu irmão, volta em nome de Jesus. Lança sobre Deus essa ansiedade. E mais do que isso, olha o que diz o versículo 8. Seja sóbrio e vigia, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Às vezes, meu irmão, você acha que só você está sofrendo. Às vezes, nós achamos que não tem ninguém passando pelo que a gente passa. Nessa hora a gente fica sozinho, meio que fechado, e dizendo assim, puxa, como eu estou sofrendo. Eu queria te dizer, tem mais gente sofrendo. Mas o mesmo Deus que age lá, é o Deus que age aqui. O mesmo Deus que levanta para um casal de sírios, uma igreja em Juiz de Fora que vai acolhê-los, é o Deus que pode levantar alguém para te abençoar também. O mesmo Deus que traz uma pessoa do outro lado do mundo e vem parar aqui no interior de Minas Gerais, num vale, no meio de um monte de montanha. Eles nunca ouviram falar desse lugar. Mas Deus prepara um povo aqui para abraçá-los. Esse mesmo Deus tem alguma coisa, algo preparado para a sua vida, para o seu coração. E eu queria nessa noite convidar você a orar e falar com o Senhor. Deus, abra os meus olhos, aquece o meu coração, para que eu possa descobrir qual a realidade gloriosa que o Senhor tem para a minha vida. Eu sei que eu sou um salvo em Cristo Jesus, mas às vezes meu coração, Deus, está me enganando e está trazendo tanto peso que está difícil de segurar. Queria te convidar, meu irmão, em nome de Jesus, abaixe sua cabeça. E eu queria orar com você nessa hora. Você tem passado por um tempo de frio, por lutas. Peça ao Senhor para te ajudar a exultar nele, a exultar na sua identidade como salvo em Cristo Jesus. Peça ao Senhor para te dar coragem e decisão para que você tenha uma vestimenta apropriada para enfrentar essa friagem. Como o apóstolo Paulo escreve, que você cubra-se da cabeça aos pés com a presença do Evangelho glorioso do Senhor e a sua palavra. Peça ao Senhor também para quebrar toda a desconfiança, todo o medo, mas te dá um coração disposto a abençoar esse irmão aí que está perto de você. Para que ganhe novamente o sentido no nosso coração do que é ser igreja nesses nossos dias. Não é fácil, mas para o Senhor não há nada impossível. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nessa hora, Deus, por esse irmão, essa irmã que ouviu a Tua palavra e que, ó Deus, tem passado por lutas, passado, ó Deus, por dificuldades, tem, ó Deus, muitas vezes experimentado um sopro gelado sobre a sua fé, sobre o seu compromisso, sobre a sua vida. Às vezes, ó Deus, tem lutado com a sua própria força e não tem confiado em Ti. Pai, tem misericórdia dessas vidas em nome de Jesus. Eu oro, ó Deus, pela minha vida, me colocando diante de Ti, te pedindo, ó Deus, que o Senhor renove em mim, ó Deus, o coração, a mente, ó Deus, a vida dedicada ao Senhor. E que assim também seja com a vida de cada um dos irmãos aqui nessa noite. Pai, que nós nos levantemos, ó Deus, com o desejo de andar, ó Pai, de forma perene na Tua presença. Senhor Deus, que nesses dias frios, cada vez, ó Deus, que a gente for vestir um casaco, que a gente se lembre também, ó Deus, que a nossa vida espiritual precisa ser agasalhada em Ti. Que nós nos lembremos, ó Deus, que as lutas que nós enfrentamos, ó Deus,
O Senhor está conosco, o Senhor está junto conosco para nos abraçar. O Senhor não desistiu de nós e o Senhor está sobre nós a cada dia. E eu te louvo, ó Deus, porque essa esperança aquece a nossa alma. Essa expectativa, Deus, enche o nosso coração para dizer, ó Deus, que nós esperamos e confiamos em Ti, Deus. Senhor, o Senhor está confiando na Tua igreja para abençoar um casal. O Senhor, ó Deus, está nos delegando essa honra, ó Deus, de servir esses nossos irmãos. Mas, ó Deus, eu tenho certeza, quantos de nós já não colocaram vários empecilhos, quantas dificuldades, quantas desconfianças, quantas perguntas, será que se eu der, abençoar, vai faltar para mim amanhã? Mas, ó Deus, em nome de Jesus, quebra esse sentimento de medo, ó Deus. Quebra esse sentimento, ó Deus, de o que vai ser o amanhã. E lembra-nos, ó Deus, da Tua palavra, que se nós formos fiéis no pouco, o Senhor vai nos colocar sobre o muito. Se nós, ó Deus, contribuirmos com o Senhor e com a Tua obra, o Senhor vai abrir as janelas do céu sobre nós. Se nós formos fiéis, ó Deus, e abraçarmos a nossa fé no testemunho, ó Deus, no dia a dia, honrando o Senhor vai nos guardar de todo mal. Oh Deus, louvado seja o Teu nome pela Tua promessa tão gloriosa. Ajuda-nos, ó Deus, a viver não só na lembrança, mas, ó Deus, agindo a cada dia de acordo com a Tua palavra. Abençoa a Tua igreja aqui, Senhor. Cuida de nós, ó Deus. Ó Deus, aqueles que estão lutando há dias e dias e que a sua esperança, ó Deus, tem sido desanimada, fortalece em nome de Jesus. Ó Deus, eu quero trazer, ó Deus, a memória de cada irmão aqui que o Senhor, ó Deus, o Senhor que nunca se esquece de nós, o Senhor está nos conduzindo e que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer, porque o Senhor está conosco, Pai. O Senhor é o nosso Deus.